Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast dos esportes aos negócios, com os nossos patrocinadores Boalho Alimentação Saudável, RP Fitness Academia, Diamond Produções de Vídeos. Flávio, apresenta a nossa convidada. Nossa convidada de hoje, Natália Fusaro. Fusaro, né? Isso. Fusaro, jornalista, cofundadora da Inspire e Transpira. Depois nós vamos falar sobre isso. Triatleta, maratonista, namorada do Rafael Falsarella, que a gente já entrevistou aqui. Foi muito legal o bate-papo com ele. Já fez Ironman, já fez um pouco de tudo, né, Nath? Nath, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ô, Nath, como eu estava falando antes aqui, eu conhecia você como namorada do Falsarella, e legal, bacana, e um dia a gente conversando lá na Boalha, a gente almoçou junto, tava ali batendo um papo, e o Rafa começou a falar de muitas facetas suas, né? Como jornalista, porque é difícil a gente falar da gente mesmo, mas quando alguém fala, né, e ele, ela fez isso, fez aquilo, não tem isso, é aquilo, eu falei, nossa, que legal. E na mesma hora eu falei o quê? Vamos conversar no podcast. E aí você falou, tô fazendo um podcast. Eu falei, nossa, quantas coisas, quantas facetas aí. Já emendamos outro assunto, Já foi emendando um assunto atrás do outro aí. Me conta um pouco, sua formação é jornalismo, né? Você trabalhou. Eu sou jornalista. Trabalha isso. ainda, né? Trabalho. Mas a gente revisitou, assim, a profissão. Então, primeiro, para começar, acho que eu sou tão multifacetada, assim, porque eu sou sagitariana, então é natural, assim, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O Rafa, ele foi contratado para ser meus relações públicas e eu também faço isso por ele, então certo. É um acordo. Isso é bom porque ninguém precisa pagar nada, ninguém né? Precisa você pagar faz um, nada. faz do outro. Não, a gente estava também. Mas ele falar de você é fácil, e você falar dele é fácil também, né? Exato. Porque é um currículo muito legal dos dois, né? E a gente é muito parecido, eu acho, em vários aspectos. Que bacana. Mas sim, sou jornalista há mais de 20 anos e trabalhei de tudo um pouco, assim. Eu estava pensando antes de vir para cá sobre o que eu ia falar de jornalismo, né? Que é difícil quem olha hoje meu Instagram, quem vê a nossa comunidade, fala, nossa, mas o que o jornalismo tem a ver com isso? E eu penso que é tipo medicina, que você tem que fazer residência e passar por várias áreas. Eu já fui relações públicas, eu já fui marketing, já fui branding, já fui assessora de imprensa da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei 5 anos na revista Vogue, mais 3 na revista Glamour. Então, foram 8 de edições Globo Condé Nast, né? E aí, lá, eu acho que eu fiz a minha grande escola, assim. A Vogue e a Glamour me ensinaram a pensar em todas as áreas da comunicação. Acelerou meu pensamento, porque tinha mês que eu tinha que escrever mais de 30 matérias. Então, você tem que aprender a fazer muita coisa. Eu acho que isso diz muito sobre o meu lado empreendedora hoje, a minha profissão hoje. Te ajudou muito ali a abrir as portas. Muito. Você sabe que nós temos uma modelo aqui, né? Ela tá super sem graça, a Jéssica, mas a Jéssica já modelou, né? Modelou que fala, né, Jéssica? E a gente falou, Jéssica, senta aqui, vem conversar. Ela é tímida, não quer vir. Me dá seu book já, que eu já levo porque lá. Porque a gente tá fora de moda, né? Porque a gente tá, depois você vai dar uma olhada aí. Depois você dá uma olhada no nosso vestimento aí, ver como é que tá, Nath. E a Jéssica falou assim, que legal, trabalhou na revista Vogue. É um nome muito forte, né? Muito. Como é que você foi parar lá? Você já gostava de moda? Era o que você queria? Era o que você já foi doido, pleitear, né? isso? Já lá, não? Já. É doido que, assim, quando eu sempre fui muito boa aluna, assim, eu sempre fui muito CDF, nerd mesmo, assim, eu tenho orgulho de falar isso. Eu tirava 9,5, eu ficava puta da vida. Eu falava assim, como assim 9,5? Onde foi que eu errei? Uma vez 9,5, talvez. Eu era muito rígida, assim, eu queria ser a melhor aluna da classe. E aí, quando eu me formei, na verdade, no terceiro colegial, eu tava em dúvida entre prestar medicina. Eu queria prestar medicina, prestei medicina. Só que eu escrevia muito bem e eu tirei 100 na redação do Enem. E aí a minha professora de literatura na época, ela falou assim, eu nunca vi isso, alguém tirar 100 na redação do Enem. Você tem que seguir. E medicina e jornalismo era muito concorrido também. O jornalismo também era concorrido na época, não era? Não tanto. Na verdade, na Casper Libero que era a melhor faculdade de jornalismo do país. Mas eu nem cogitei fazer Casper, porque foi curioso, eu prestei medicina. Prestei na USP e na Unesp, que eram as faculdades públicas e que, enfim, minha família não podia pagar, né? Uma faculdade de medicina naquela época.
Mas logo depois, eu estava fazendo terapia na época, eu entendi que a medicina era uma forma de talvez tentar curar a minha irmãzinha que faleceu. Dessas coisas que a gente tem, esses dilemas da vida, sabe? E aí a minha professora de literatura na época falou assim, olha, você escreve muito bem, por que você não investe nisso? E eu abri a cabeça, eu falei assim, eu gosto mesmo de escrever. E eu fui percebendo que eu amava, um dos meus hobbies favoritos era ler revista feminina. Porque a minha mãe trabalhava com moda, minha mãe sempre trabalhou com bijuterias e tal. Então eu gostava muito de acompanhar a moda e ler muito sobre. E aí eu falei assim, nossa, tá bom, acho que eu vou fazer jornalismo e eu vou trabalhar em revista. Sempre soube. Comecei a fazer, já passei. Fiz Mackenzie, que também eu acho que foi uma faculdade assim, importantíssima para mim, porque o Mackenzie é uma faculdade que te ensina tecnicamente, não só conceitos de jornalismo, não só a teoria, mas a prática. E quando eu comecei a trabalhar na revista Vogue, uma das coisas que me fez destacar lá dentro é que eu fazia, inclusive, trabalho de design. Então, eu escrevi a matéria, aí o designer estava atolado lá, eu tinha que entregar para minha chefe, eu falei, deixa comigo. Abriu o InDesign, mexia, já layoutava a minha página, já entregava para a chefe. Tudo que legal. E aí, enfim, fui escalando assim, né? Mas voltando ao jornalismo, eu sempre soube que eu queria revista. Na época até eu tinha um professor de televisão, e ele falava assim, não, mas você é comunicativa, você é articulada, vamos pra TV, você só tem que perder esse sotaque do interior. Eu falava, não, é a minha raiz, eu não vou perder sotaque nenhum, a TV que aceite, e eu não quero TV, eu quero revista. Vanderlei ele chamava, aí pra provocar eu falava Vanderlei, pegava assim o sotaque, ele ficava puto. Eu sempre soube que eu queria revista. Mas até chegar lá, né? Como é que eu vou chegar na Vogue? Nossa, sou do interior, sou de Rio Claro. Pra você ali. Muito distante. Muito Mas você já tinha esse foco da Vogue? Não da Vogue em si, eu tinha de revista feminina. Eu queria a revista Estilo na época também, a revista Elle, mas a Vogue era, nossa... Lá em cima, até hoje é, né, assim, dita moda, né? Dita moda. Hoje, assim, o jornalismo impresso, acho que tá passando por uma crise, porque imagina, na internet, você tem a informação muito fácil, ninguém quer pagar, né, R$40 para ler uma revista que talvez mês que vem já vai ter vencido. Então, acho que o jornalismo impresso está passando ali por um desafio de se reinventar também. Eles estão investindo também nas redes sociais, também na internet, muito no site, online, podcast, vídeo, eventos. Mas naquela época eu já sabia que eu queria trabalhar em revista feminina e eu comecei a ir pleiteando, assim. Então, o primeiro trabalho que eu consegui lá em São Paulo foi um trabalho de graça. Eu trabalhei na agência júnior da faculdade. Legal. Então, eu ia pra rua, escrevia matéria, não sei o quê. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava na agência júnior. Trabalhei 3 meses. Aí, eu prestei um concurso e consegui passar na prefeitura. Aí, na prefeitura, eu fiquei 2 anos. O que você falou que você fez na prefeitura mesmo? Eu era assessora de imprensa do prefeito Kassab. Nossa, meu, que legal. Que foi bem tumultuado ali, né? Imagina, trabalhar com política, Bem tumultuado. Mas foi muito tem interessante. Tem um jogo de cintura e uma experiência de vivência muito grande, né? Muito grande. Né? Prefeitura, não. A prefeitura, né? Do Brasil é a prefeitura. Tinha outros junto com você lá ou era só você? Tinha, não, a gente era um time, sim. Legal. E eu trabalhava na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Então, a gente inaugurava as obras milionárias. Então, a Ponte Estaiada, os CELs, né? Os Centros de Educação Unificados, que são as escolas que têm quadra poliesportiva, enfim, um monte de coisa. E lá, acho que eu aprendi, para além do jornalismo, eu aprendi também para relações interpessoais, sabe? Então, assim, você imagina, eu tinha 19 anos na época, 18, lidar com um prefeito Kassab, lidar com secretários, com pessoas de muito poder. Com 19 anos já tá ali na política é complexo, né? Não, e ter que chegar e falar assim... Querido, tem uma entrevista da Folha de São Paulo, você tem que responder. E aí, às vezes, né, articular essa agenda. Então, foi muito... Eu acho que ali eu comecei a quebrar um pouco esse deslumbre que as pessoas têm, às vezes, com famosos, sabe? Então, sei lá, às vezes você vê uma pessoa que você admira muito, você fala, nossa, mas ele é famoso e não sei o quê. E a pessoa tem vergonha. Acho que ali eu fui rompendo já com essa vergonha. Eu não tenho vergonha. E isso, para o jornalista, é muito importante, porque você precisa ter coragem de perguntar, às vezes, coisas indelicadas ou abordar assuntos polêmicos, né? Que às vezes a pergunta não é sua, a pergunta é o que o pessoal quer escutar, né? Como é que você faz essa noção ali? De não ser uma pergunta sua e ser uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer...
Tem pergunta que você gostaria de fazer e você nunca fez? Flávio, tem. Hoje tem. Mas porque eu fui ressignificando isso dentro de mim. Isso era uma coisa que me incomodava muito no jornalismo. Porque ao longo do tempo o jornalismo foi vindo para um lugar meio caça-clique. E às vezes essa pergunta que todo mundo quer fazer é a pergunta que vende. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar entrevistando... Uma que me incomodou demais foi a atriz Débora Nascimento, que na época namorava... eu não lembro o nome dele. Era casada, enfim. Ela era casada com um ator. E ele traiu ela com a Mariana... Quer dizer, diz, né? A polêmica. Marina Rui Barbosa. Essa foi a polêmica. Era aquele judoca, né? Era um cara que era faixa preta de judô esqueci o nome dele. ator também. José Loreto, esse mesmo. Ela era casada com ele, eles separaram porque teve esse babado aí da traição. E ela era a capa. Só que assim, a Glamour é uma revista feminista. A gente estava entrevistando ela e ela era a capa porque ela estava fazendo um papel super importante numa novela. Ela é muito talentosa, ela tem 1000 facetas também. E eu fiz uma entrevista incrível com ela. Só que eu tinha que perguntar sobre a traição. Eu tinha que perguntar sobre o casamento, porque isso ia fazer a Glamour bater a meta do mês de page views e unique visitors no site. Tinha uma pressão para isso acontecer. Tinha, lógico. Tinha que acontecer, não tinha Tinha como que acontecer. E eu fiquei enrolando, e a gente super se aproximou, porque também faz parte da técnica de entrevista você ir quebrando o gelo e até chegar nesse lugar de confiança e tal. E aí, na hora de ir embora, eu muito acanhada, eu falei, Débora, você me perdoa, eu tenho que te fazer essa pergunta, é o meu trabalho, como é que você tá lidando, não sei o quê. E aí ela ficou muito decepcionada, assim, me arrepia só de lembrar. Ela meio que se emocionou ali, ela falou assim, eu me reservo o direito de não responder essa pergunta. E eu falei, e eu respeito. E eu fui embora sem essa pergunta, e aí eu cheguei lá, óbvio que quebrou o pau na redação, como assim? Eu falei assim, gente, atrás do clique, atrás do lucro da Editora Globo, existe uma pessoa. É uma mulher que tá velando um luto. Não dá pra eu... forçar uma E situação. você sentiu... Você ficou triste por ter feito a pergunta? Porque você tinha que ter feito. Me feriu, sabe? Eu não concordei com o fato de ter feito também. Eu não me arrependo, porque era o meu trabalho. E eu acho que me ensinou uma coisa muito valiosa. Hoje eu não pergunto mais. Hoje, se eu sinto que, a pessoa não tá bem e ela não quer responder, e eu sei que não é sobre isso, entendeu? Aquela capa não era sobre isso. Então, me feriu também, além de ter ferido ela. A revista Glamour não era uma revista de fofoca. Não é. Revista... Mas esse é o problema, entendeu? E eu acho que foi por isso que eu quis sair. Vou até te dar um exemplo, já que traz um pouco até pro momento atual. Eu estava na Glamour já, eu era editora de lifestyle, comportamento e vídeos. Ou seja, tudo que não era moda e beleza, tudo. Tinha 4 repórteres na minha equipe. E eu tava muito infeliz. Não aguentava mais, assim, tava infeliz. E a minha chefe, na época, a gente já trabalhava juntas há muito tempo. E ela me promovia, mas, sabe, promoção em companhias muito grandes, o aumento é muito pequeno, assim, tipo, não é exponencial, ele tem que respeitar a hierarquia, então tem lá um X% que você pode subir a cada ano, não sei o quê. E chegou uma hora que pra mim não era sobre dinheiro. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu não estou feliz mais com o que eu tô fazendo, com esse tipo de situação que eu tenho que viver e que enfrentar no meu dia a dia que me fere. Às vezes, tinha uma situação, por exemplo, a gente foi... Eu não vou nem citar o nome da celebridade, mas era uma menina que tinha milhões de seguidores e a gente ia fazer uma capa com ela. A equipe inteira chegou lá às 6 da manhã. Ela estava marcada para chegar às 9, ela chegou às 11, alegou enxaqueca, não sei o quê, pediu uma massagista. Enfim, meio-dia a gente ainda não tinha começado o job. Eu falei assim, falta de estrelinha, respeito, né? sabe? Que falta de respeito com uma equipe enorme. Então tinha umas situações assim que já não estavam me fazendo mais feliz. Mas... O que eu tava falando mesmo? Que eu já me perdi? Eu não sei, mas eu tô pensando já que você tava comentando aqui sobre fazer perguntas ou não, há pouco tempo atrás você deve ter visto ali da Gisele Bündchen, né? Eu amei essa situação. Uma puta de uma pressão, e ela chorando, e a pessoa, sei lá, postou, parece que foi até o New York policial, Times, né? Foi? Postou o vídeo. Foi isso que nós estamos falando? Eu vi um vídeo acho que era policial abordando ela, e ela falando, tô com muita pressão e tal, ela começou a se emocionar, chorou, não aguento mais paparazzi, e o policial falando, mas esse é o trabalho dele, mas eu não aguento mais, desde, sei lá, 13 anos de idade eu tenho paparazzi.
E o policial falou, não, ela falou, tá bom, pode me multar, alguma coisa assim. E esse cara chega e posta o vídeo. O próprio policial, eu falo, é meio que falta de respeito. Muita falta de É uma respeito. loucura isso, muita. né? E aconteceu uma outra situação com a Gisele Bündchen também recentemente, que eu até postei sobre isso, eu achei fantástico. Ela estava dando uma entrevista para o The New York Times, que, enfim, é uma referência, né, no jornalismo. Esses dias a gente estava até em Nova York, foi acompanhar o Rafa fazer uma prova, e a gente estava caminhando lá por Nova York, a gente passou na frente do prédio. Me deu uma arrepiada, assim, eu falei, caraca, que importante isso, sabe? Que legal. E ela estava dando uma entrevista e a jornalista perguntou sobre o divórcio. E aí ela falou assim, só um minutinho. Virou, chorou e mudou de assunto. E eu achei isso fantástico, porque é isso, as pessoas têm que entender que não é porque a pessoa é uma figura pública ou que ela é famosa, que ela tem que expor todas as partes da vida dela. Ela pode sim se reservar, né, o direito de viver algumas coisas em privacidade. E eu achei isso sensacional. Acho que o jornalismo está mudando muito, Flávio. Inclusive, nosso jeito de trabalhar é um pouco isso. Para melhor, acho que tudo, né? Em 2024, a gente tem que se atualizar em muitos aspectos. E o jornalismo está sendo... tá precisando fazer essas atualizações meio que na marra também. Perdeu muito espaço, né? Vem perdendo muito Sabe espaço. por quê? Todo mundo com o celular na mão hoje é jornalista. Sabe, tá vendo essas tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul? A pessoa que faz um vídeo ali do helicóptero, ela tá fazendo jornalismo, ela tá reportando. Ela pode não ter as técnicas, ela pode às vezes não checar a informação, não tem um rigor ali, não tem uma responsabilidade com essa informação que ela tá passando, o que eu acho que é um dos perigos da rede social hoje, né? De todo mundo achar que é expert nos assuntos e esquece essa responsabilidade. Mas sim, então... E tem muita pressa também, sabe? Tem muita manchete mal escrita. Esses dias eu vi uma manchete que me feriu, assim, eu falei, pode falar palavrão aqui? Deve. Pode. Que bom. Que bosta, que era assim, tipo, irmã de Medina e namorada do fulano, surfistas brasileiras estão arrasando no campeonato. Meu Deus, elas têm nome. Sim. Entendeu? Tipo, que manchete mal Que feita. manchete. Sem vergonha, né? Sem vergonha. E é um pouco isso que a gente tá querendo mudar hoje no nosso trabalho, né? Mas lembrei o que eu estava falando, voltei, ó, às vezes eu faço Fica à isso. vontade. Vocês segue o fio, puxa e me traz de volta. Você tá conversando com 2 TDAHs aqui. A gente vai, volta, esquece. É aqui assim mesmo. Ótimo. E eu sou sinestésica, eu sou assim, ó, eu penso em bolas, em cores, e aí daqui a pouco Tudo ao eu mesmo volto. tempo. Então esse papo vai ser legal. Eu tava contando por que eu decidi sair da Glamour. E foi uma decisão muito difícil, porque imagina, eu tava já num cargo bem alto, assim, né, da hierarquia jornalística ali, e acima de mim tinha basicamente dois cargos, e chegou uma hora que não era mais sobre dinheiro. E aí eu comecei a pleitear aumento para minha equipe, porque eu comecei a ver que elas também não estavam muito felizes, e aí eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, que a gente não estava feliz com o rumo da corporação e o rumo do jornalismo em si, né? E a gota d'água para mim foi um dia que eu estava fazendo plantão. O plantão é uma escala da equipe que se organiza e fica online o dia inteiro. Então eu acordei, tomei café. Desculpa a ignorância. Fica fazendo... o porquê que tem que fazer plantão, que eu não consigo entender. Caça-clique. Caça-clique mesmo. Caça-clique, fazer matéria para ganhar audiência, para manter a audiência. Porque essa audiência vende, entendeu? O número. E aí, depois eu vou falar disso. A cilada das pessoas se atentarem aos números. Os números, às vezes, eles não querem dizer nada. Eles são vazios, eles não têm qualidade. Quantidade e qualidade são muito diferentes. Mas, enfim, a gente tinha que fazer matérias, caçar clique, fazer manchetes polêmicas para ganhar audiência, para bater a meta do mês, para a galera do comercial, da Editora Globo. A meta é em cima da audiência. Meta em cima da audiência, sim.
pro comercial da Editora Globo e lá vender. Nossa, olha aqui a Glamour, tem X milhões de page views. É que é o acesso que vende, né? E aí, a gente fazia uma escala e mesmo as editoras participavam, porque, né, não é justo eu colocar as repórteres para trabalhar fim de semana e ficar lá tomando sol. Então, a gente se dividia e nesse dia era meu, eu acordei, já comecei a pesquisar. E aí, eu tinha que ficar de olho no Instagram das celebridades e das subcelebridades e das sub-celebridades. Sabe aquela pessoa que ficou famosa porque, sei lá... Saiu na segunda semana do Big polêmica. Brother, você nem lembra dela. Você nem sabe por que a pessoa ficou Ela famosa. nem tem o porquê de famoso. Então, eu tinha que ficar acompanhando essas Bora pessoas. Bill, né? Cara, E eu falei assim, meu Deus, Bora, Bill. o que eu tô fazendo? Não é possível. Aí, uma dessas pessoas que a internet ama até hoje, e que eu não tenho nada contra ela, tá? Mas acho que vale citar o nome porque é um exemplo muito Clássico. visual. Visual. É a Graciane Barbosa. Que, enfim, ela pratica esporte, né? Sim. Do jeito dela, mas... E ela o povo ama a Graciane Barbosa. Tudo que a gente publicava de Graciane Eu Barbosa tenho medo Bombava. dela, eu não sei, eu tenho medo. bombava, a Globo.com chamava na home e a gente batia a meta do mês. Então eu ficava assim, ó, atualizando o feed da Graciane a cada 10 segundos. E aí ela postou que ela comeu café da manhã e não sei o que, escrevi a matéria. A matéria era assim, ó: Graciane Barbosa come 16 claras de ovo no café da manhã. Meu Deus. Eu bati a meta. Foi pra home da Como Globo.com. profissional, assim. Mas eu me senti o cocô do cavalo do Isso que eu bandido. pensei. Eu falei, não é possível que eu estudei jornalismo, que eu trabalho há 10 anos, pra escrever esta bosta de matéria. Jornalismo 4 anos. Aham. Por 4 anos, estudando técnica. E estudando, Eles de falam novo, das lembra? claras do... Tirando 9,5, assim, eu estudava muito. Não, e aí eu mas fiquei parabéns por ter frustrada. esse sentimento, né, Nath? Tem que ter, né? Acho que faz parte, né, assim, da nossa evolução, evolução. né? Sim. E aí eu fiquei muito mal, eu falei, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa muito de errado. E nessa época, eu também tinha escrito uma matéria sobre a Andressinha, que é uma jogadora de futebol, e a gente tinha conseguido fazer a primeira capa com uma jogadora de futebol. Legal. Tinha ficado muito feliz, eu falei, meu, é isso que eu quero, sabe? Não, nada contra a Graciane, mas assim... Por que alguém quer saber se a outra comeu 16 claras de ovo? A gente tá falando sobre futebol feminino, a gente tá falando sobre Copa do Mundo. Não é possível, tem alguma coisa muito de errado. E aí eu falei assim, chega. Aí chega. surge o Inspira e Transpira. A gente já vinha gestando, né? E aí, se eu posso contar então como é que Deve, nasceu. bora. A minha sócia, que também chama Natália, é doido que a gente virou as Nats, assim. Parece que a gente assina o e-mail Nats, uma só. Legal. Ela também é jornalista, ela trabalhava na revista GQ, que é uma revista masculina, também da Editora Globo, e a gente trabalhava no mesmo andar. E quando a gente se conheceu, o que chamou a atenção uma na outra foram os códigos esportivos. Ela estava vestida assim com um shortinho jeans, um tênis, uma camisa, era uma coisa meio jornalista, meio esporte. E eu que trabalhava na Vogue na época, tava de salto alto, não sei o quê, mas eu tava com uma jaquetinha, tinha dia que eu ia de sneaker. E a gente falou assim, essa mina gosta de esporte. E a gente começou a trocar ideia. Você consegue bater o olho assim e falar, pô, esse cara é mais ou menos... Por causa da roupa, você consegue bater o olho e entender um pouco ali? De quem que é a pessoa. A roupa fala sobre a pessoa? Muito. Roupa é expressão, né? Roupa... Óbvio que eu acho que não dá pra julgar um livro pela capa, não diz tudo. Mas sim, e principalmente naquela época, acho que hoje a moda sport style, assim, né, athleisure que a gente chama, tá muito mais em voga, né? As pessoas já aceitaram melhor, assim, os códigos esportivos, mas naquela época, se trabalhar num escritório de tênis, de sneaker, não era muito normal. Sim. Então a gente se encontrou ali, a gente começou a trocar uma ideia ali no bebedouro. Ah, você pratica esporte? Ah, sim, eu faço surf, jogo tênis. E você? Ah, eu também. Eu corro, eu faço musculação, eu faço isso. A gente começou a trocar ideia. E numa dessas conversas, a gente foi almoçar e a gente começou a falar sobre... Meu, que droga, né? Tudo que tem sobre esporte para mulher é sobre... Ah, faça isso para ser magra. E a gente falou, não é sobre isso. Tipo, a Nath não é magra, eu sou, mas eu sempre fui, mas não faço esporte para ser magra. E a gente começou a falar, nossa, que bom seria se as pessoas falassem sobre esporte para mulheres, para além da estética. Legal.
Não é pra perder celulite, não é pra ficar com a barriga chapada, com o bumbum na nuca. É sobre, putz, fui lá, surfei uma onda e isso me fez ter mais confiança pra pedir um aumento no trabalho. Pô, legal demais isso. Fui né? lá, corri uma maratona e isso me fez uma pessoa mais resiliente, mais potente, sabe? E a gente começou a desenvolver isso naquela época. Aquela época a gente tá falando de Nossa, quanto tempo atrás? 2014. 2014. 2014. Nossa. Só que ela tava trabalhando, ganhando dinheiro dela, eu também. Aí depois eu saí, enfim, a gente se reencontrou. A gente não sabia muito bem o que fazer. Porque a gente falou, nossa, como é que nós vamos criar um veículo? A gente não quer mais uma revista, a gente não quer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente começou a lapidar, assim, a gente quer trabalhar e falar sobre esporte para mulheres, mas o quê? Como a gente vai fazer isso? Calhou que ela saiu da GQ, começou a fazer freelas, também cansou da vida corporativa e começou a trabalhar como freelancer e se deu bem, mas aquilo ali na cabeça dela. Ela também é redatora, Ela é, jornalista. é. Legal. E atleta também. A Nath ela joga. Ela surfa, ela joga tênis, ela corre também, faz musculação, faz de tudo um pouco. Que legal, uma apaixonada pelo esporte. Apaixonada pelo esporte. E não só assim, eu acho que por trazer mais mulheres pro esporte, sabe? Quem olha o Inspira, vê as duas Naths, as pessoas veem muito claramente que somos muito diferentes. Eu tenho um perfil... Eu gosto, sei lá, de esportes mais de intensidade. Endurance. Endurance. Tipo, né? E agora estou numa fase como atleta de buscar melhorar minha performance. E a Nath é mais for fun, ela é mais... Ela gosta... Estilo, assim. Estilo. Uma coisa mais... Estilo de vida. De jogar tênis com o marido dela e com a enteada dela. E essa junção é muito legal, porque são dois perfis diferentes que existem no esporte, né? O estilo de vida e performance, né? Exato. Legal. E sobre, acho que, representatividade, né? Porque eu acho que a gente estava conversando esses dias, eu e o Rafa. Quando você fala de performance no esporte, é meio que a pontinha do iceberg, né? Uma parcela muito pequena. Muito pequena. A maior parte da população ainda está encaixando o esporte na rotina, ainda está entendendo, ainda está falando, será que eu sou capaz de correr uma meia maratona? Então, eu acho que a maior parte das mulheres que acompanham a nossa comunidade se sentem representadas pela outra Nath. Talvez queiram, almejem correr uma maratona como eu corri recentemente, mas se sentem representadas por ela. Só que ao mesmo tempo se inspira em você, né? Não que se não se inspira nela, né? Mas é legal, eu começo por aqui, mas... Você tem a jornada ali completa, né? Tem a jornada completa. Até você chegar numa alta performance, isso é muito bom. Tem a jornada completa. Pode ser que nunca chegue numa alta performance, a gente... Pô, eu trabalho, né? Eu trabalho com luta, eu tô no tatame há 41 anos. Tem gente que não gosta, não vai competir, tá tudo certo. Exato. Né? Mesmo treinando super bem, tá tudo certo, eu não tô afim. Exato. Tá Mas esse é um pouco o meu dilema, assim. Eu quero melhorar minha performance, mas não a todo custo. Eu não quero parar de tomar meu vinhozinho, sabe? Não quero, sei lá, esses dias eu fui pro interior, onde a minha família mora, acordei cedo pra treinar, minha sobrinha chegou em casa e ela queria brincar. Eu burlei o treino. Eu falei, tá bom, eu vou brincar com a minha sobrinha. Então, assim, eu não estou disposta a abrir mão. A gente vem de esportes diferentes e, às vezes, com resultado de performance diferente. Então, por exemplo, eu que venho do judô, jiu-jitsu, o Marquinhos do jiu-jitsu também, o pessoal aqui da Dharma, tudo do Muay Thai. Para eu ter performance, eu tenho que ganhar do próximo adversário. A sua performance é você com você mesmo, é o seu tempo, né? Entendeu? Então, assim, ela é um pouco diferente, Nath. Então, quando eu tenho que ter performance, eu não posso me dar ao privilégio de tomar um vinhozinho. Tá? O seu você já pode e tá tudo certo também. O esporte, eu acho que ele tem as suas individualidades ali, né? Tem mesmo. Que interessante isso. Cada esporte tem sua individualidade, seu jeito, seu estilo de vida. Seu estilo de vida. Então, o cara que surfa é um estilo de vida e muito peculiar, ali, muito do mundo deles. O skatista, tem muito cliente dessa área. Você olha, é um esporte que ele acaba ali, ele vai
bebem uma cerveja, eles brincam entre eles. Então, eu amei. Então, o estilo de Tá vida tudo é diferente. certo também, né? A minha sócia me levou pra surfar. Foi engraçadíssimo, porque ela já chegou brifando o professor dela assim: olha, a Nath é triatleta, então você pode botar ela pra nadar. Só que, gente, é diferente, Como né? se fosse a mesma coisa, né? Nadar em cima da prancha, meu ombro depois, meu Deus, eu não consigo nem levantar Você o conseguiu, braço. Nath? Olha, Ficar em pé ali, como que é? Eu nunca tive essa eu experiência. peguei 3 Conseguiu fazer uma ondas, mas manobra. 250 caldos, né? Assim, porque eu acho que o bom de eu saber nadar é isso, eu não tenho medo do mar. Mas óbvio que não, né? E aí acabou o surf, ela fez o quê? Ó, o pós-treino do surf é assim: pegou uma cerveja, a gente brindou e, tipo, ficou lá na praia um pouco. Eu falei, Legal amei, demais. amei. Ô, Nath, Muito legal. você tá falando muito de mulher no esporte, né? Eu vejo que o beach tennis chegou para quase representar um esporte que a mulherada fala, eu quero fazer isso. Porque eu vou na praia, eu vejo sempre os homens jogando bola, jogando futevôlei, correndo, e eu vejo muitas mulheres tomando sol. A maioria da mulherada não tá na cultura de fazer um esporte como o homem. Mas eu vejo as mulheres sendo representadas muito pelo beach tennis, meu. O beach tennis tá sempre... Tem muita mulherada e ela fala, hoje eu tô no beach tennis, ela compra raquete, ela tem um investimento dela. Você sentiu isso também de um esporte novo, do beach tennis? Com certeza. E eu acho que o beach tennis, ele traz algumas vitórias, assim, pra mulher. Então, primeiro, é um jogo, é uma brincadeira. Quando ela tá ali na quadra, ela não tá pensando se ela tá magra ou não. Ela tá pensando pra onde a bolinha tá indo. Legal. Ela dá risada com a amiga dela. Acho que traz essa cultura também de se reunir com as amigas. Senso de comunidade é muito forte. Esse no senso beach de tennis. comunidade, que é o homem no futebol, né? Sei lá, Sim, o o homem no futebol de futebol. Futebol de quarta-feira. quarta. O Virou uma churrasco cultura. depois, a cervejinha. Muitos não vai nem pelo futebol, eu mesmo vou só pelo churrasco. O resto- Entendeu? Entendeu? E a mulherada tinha que fazer o quê? Entrar numa academia pra suar que nem uma louca pra tentar emagrecer 30 gramas. Academia, por si só, já não é muitas vezes um ambiente assim. Convidativo. Eu frequento, mas não é o ambiente que eu mais amo. Eu gosto de pedalar ao ar livre, sabe? Então, inclusive, recentemente a gente participou de um estudo global, foi muito interessante. Na verdade, não vou ser modesta aqui. A gente é a embaixadora global desse estudo da ASICS, que legal. estudou por que as mulheres praticam menos esporte do que os homens. Então, o que aconteceu? A ASICS fez um estudo no ano anterior e descobriu, num dos dados, que em tempo, horas, dia, a mulher pratica menos esporte do que os homens. O que pra gente, mulher, é óbvio. Mas pros homens, não. E aí falaram, por quê? Vamos estudar isso. E aí, o ano passado, a gente se juntou com todo um time do mundo inteiro, especialistas, para fazer essa pesquisa. 24 mil pessoas participaram no mundo inteiro. Nossa. E a gente tem dados que comprovam, falam, a mulher realmente pratica menos esporte do que o homem, mas por quê? E aí, dentre as razões, existe, por exemplo, a falta de tempo. E os homens acham que é assim, porque a mulher não gosta. Como não gosta? E quem vai lavar a roupa? Quem vai cuidar do filho? Quem vai levar na escola? Quem vai fazer supermercado? E a mulher que tem que fazer a unha? Cuidar, A o gente vem de filho uma- costuma ser da mãe, né? A mãe cuida mais do filho do que o pai. Culturalmente, anteriormente, é uma cultura que a gente tem mais afazeres pra mulher, até dentro de casa. Eu vi ali meu pai, TV, minha mãe lavando louça. Agora, hoje, com um pouco mais de cultura, consciência, tá mudando. Igual o filho, pô, hoje quem cuida ali no horário sou eu. Eu pego meu filho, dou banho, brinco, faço todas as partes, eu faço a janta. Então, pra dar mais espaço. Mas acho que culturalmente sempre ficou mais a fazer a mulher, mais Mas obrigações ainda pras é, né? mulheres. Ainda é. E É eu acho que muito, tem uma né? frase muito boa. Você não tá ajudando, você tá fazendo a sua parte. Que legal. Né? Perfeito. E isso tá mudando, mas foi muito importante jogar luz sobre essas razões. E além da falta de tempo e de as mulheres não se sentem seguras para praticar esporte. É fato, gente. Hoje eu fui. Não se sente seguras. Não se sente Quando você segura. fala seguras, em questão do quê, Nath? De segurança física. Segurança Sim. de ser assediada? Assediada, assaltada, violentada. Imagina, eu corro de manhã, né? Assim. Que você tá pensando, eu tava pensando em outros esportes, você tá pensando
Numa corrida, entendi. Numa corrida, ou mesmo foi Ao ar livre, né? essa pesquisa foi muito intensa para mim, Flávio, porque a gente entrevistou, teve uma primeira fase que foi tipo uma pesquisa online, então as pessoas entravam e preenchiam um formulário, e teve uma segunda fase que foram grupos focais. A gente fez 42 entrevistas de 2 horas e as mulheres traziam as questões. E uma das mulheres me falou assim: olha, eu queria treinar, mas eu tenho que sair à noite, tá escuro e eu tenho medo. E eu entendo, eu também tenho medo. Só que eu tenho a sorte, o privilégio, e milhões de privilégios, de morar a 800 metros do parque. Isso é um privilégio enorme para quem mora em São Paulo, você morar perto de um parque. E poder... Nossa, eu dou um pau, chego lá e lá dentro eu tô segura. Mais porque segura. Então, tem muitas questões, mas além dessas questões estruturais, né, que, enfim, a sociedade patriarcal há muitos anos vem seguindo e mantendo, tem uma questão também da mulher não se sentir à vontade, não se sentir incentivada, não se sentir, tipo, putz, que tesão eu tenho, sabe, de ir na academia sozinha. É diferente quando você fala do beach tênis. Ah, eu vou lá me divertir com as minhas amigas, vou lá botar minha roupinha da moda, vou me sentir... paquitona, vou lá jogar, ganhar, e aí depois a gente vai tomar um açaí, não sei o quê, e aí eu volto pra casa feliz da vida. É outro astral. Então ele ajudou a representar o esporte. Com certeza, a propagar, né? E eu acho que é isso, assim, o beach tênis, ele tá ajudando a propagar a ideia de que você pode praticar esporte por prazer. Legal. Não por estética. Não porque eu preciso, né? Se encontrou. Porque se encontrou. E aí, às vezes, ela vai começar a fazer beach tênis e ela vai começar a ficar ambiciosa. Não, mas eu quero ganhar daquela lá. Então, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ganhar mais força. Aí, daqui a pouco, ela vai começar a fazer musculação na academia. Começou sem pretensão e virou um estilo de vida. Entendeu? Muito legal. E aí, aí eu acho que a gente chegou no que é o core, assim, do Inspira. Nós somos uma plataforma para unir e empoderar mulheres por meio do esporte. Por quê? Quando a mulher começa a praticar esporte, ela entende que ela não precisa ser magra, ela não precisa agradar ninguém, ela vai ganhando autoconfiança, ela vai ganhando autoestima, ela vai se empoderando. Eu sei que hoje muita gente fala de empoderamento feminino de um lugar muito vazio. E não é sobre isso. O esporte, ele faz a gente acreditar mais na gente, sabe? Ele fala... E eu sinto isso na pele, né? Então, sei lá, recentemente eu corri a Maratona de Boston. Eu nunca achei que eu fosse capaz de correr rápido para pegar o índice, para ir correr a Maratona de Boston num pace que eu nunca nem imaginei correr. E você se emocionou, né? Lógico. Foi muito legal. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigada. Muito legal. Obrigada. Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente vai sentindo na pele, a gente vai destravando, assim, coisas, assim. Então, aí, às vezes, eu me questiono, por que eu achei que eu não era capaz? Quem me disse que eu não era capaz? A quem faz sentido? Quem lucra com essa ideia de que a mulher é frágil, de que a mulher... Sabe? Sim. Você é questionadora, Nath? Você é muito questionadora? Muito. Isso te ajuda? Sim, te acho que atrapalha sim. também ou não? Com certeza. Eu frito, né? Fico ali, ó. Vai dormir, a cabeça fica ali. Você compra muita briga? Olha, eu acho que hoje eu tô Às vezes de aprendendo... uma forma educada. Não tô falando de comprar briga. Você tá falando assim, mas eu tenho a sensação que você compra essa briga aí da mulherada, né? Eu acho que com o tempo eu fui aprendendo que não adianta brigar. Mas sim, eu luto as batalhas pelas quais eu acredito. E essa é uma que me move muito. Eu acho que eu falo desse jeito que você acha que eu tô brigando, porque eu me exalto, uma coisa que porque seu queima. olho brilha. Seu olho brilha quando você fala disso. Isso eu acho muito legal. É uma coisa que me emociona, assim, é uma coisa que me move, sabe? Que me incomoda, às vezes, quando eu vejo algum machismo acontecendo perto. E hoje eu não consigo mais me calar. Mas antes, eu era a pessoa que chegava batendo. Agora eu chego... Olha aqui, vem cá. E se for diferente? E se? Porque até estava conversando sobre isso esses dias também. Toda mudança, ela é desconfortável. Sim. Eu falo que quem gosta de mudança é carrito. Eu brinco, né? As mudanças, elas são desconfortáveis. Por que nossa, mas todo mundo sempre fez de um outro jeito, por que agora a gente vai fazer diferente? Porque 2024 não faz mais sentido. Mas essa fase de adaptação,
ela é dolorosa, as pessoas estranham e há uma resistência. Então, se você chega já com os 2 pés no peito, a pessoa fala, não, pera lá, tá errado isso aí, não é assim. Então, hoje, eu chego e falo assim, então, mas sabe por quê? Porque talvez a sua filha, sua mãe, sua tia, sua avó, sabe? E aí, você vai comendo pelas beiradas e você vai conseguindo explicar e você vai conseguindo... Então, hoje eu acho que eu tenho mais paciência, mas sim, eu visto a camisa e luto essa busca por equidade. Acho que o feminismo virou uma palavra e um movimento que as pessoas têm medo ou têm receio e acham que é radical e vai deixar crescer o pelo no sovaco. E tudo bem, eu acho que é sobre se ela quiser deixar o pelo no sovaco, tá tudo certo. Mas não é sobre isso, sabe? O que a gente busca, eu, a Nath, o Inspira e Transpira, todas as mulheres que fazem parte da nossa comunidade, é os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. A gente quer praticar o nosso esporte e ser feliz. Eu quero poder correr de top sem ser assediada. E assim, se eu tiver com calor, eu vou tirar a blusa, sabe? Tá tudo certo. E tem muita mulher que tem vergonha. Aqui mesmo em Ribeirão Preto, comecei a treinar, né, com a RF. E tem uma amiga que... Estão te tratando bem lá? Porque senão você me fala que mais ou menos. Você me fala que eu converso lá com o pessoal lá, viu? E eu comecei a frequentar e tem uma amiga que é uma atleta, assim, incrível. Ela é foda, ela é muito forte, ela inspira todo mundo. E um dia ela tava correndo com 2 shorts. E tá um puta calor, né, aqui em Ribeirão. É quente. E eu falei, amiga, mas por que você tá de 2 shorts? Ela, porque eu tenho vergonha da minha perna. Eu falei, amiga, vergonha de quem? O que é bonita pra se mostrar, você é super forte, você não sei o quê. E só risquei o fósforo ali, ó. Deixei queimar. Esses dias ela veio, ela falou, Nath, você viu? Tô só com um shortinho. Que legal. Tirei o outro. Isso que é o real inspira, né? E assim, sabe, eu acho que é sobre se libertar. Eu acho que ela percebeu que pra que eu vou ficar passando calor se as outras pessoas não sabem lidar? Óbvio, na RF, na pista, ela tá num ambiente seguro. Talvez se ela for sair 5 horas da manhã sozinha, hoje ainda, ela tem que colocar. Mas já foi um primeiro shorts. passo. Já foi um primeiro passo. E é por isso que eu tô trabalhando, porque eu não quero que a minha sobrinha, que tem 6 anos, tenha que correr com 2 shorts por medo. É passo a passo. Passo a passo. A gente chega lá. Rock Balboa falava um round de cada vez. É isso Passo mesmo. de cada vez passo uma a passo. coisa, mudando pequenas coisas, né? Igual correr. Vai caminhando, corre, acelera. Ô, Nath, você falou um negócio, meu, que eu achei muito legal. Você, querendo ou inconsciente, você transformou o seu hobby de ler revista na sua profissão, né? Aham. Achei legal demais isso, que às vezes as pessoas têm um hobby e nunca conseguem visualizar que isso pode ser uma profissão. E de novo, né? Porque hoje o meu hobby, que é praticar esporte, também é minha profissão. Por isso que isso aqui chama dos esportes aos negócios. E tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, meu. E agora tem um podcast. E agora tem um podcast. Já pode falar? Já pode falar? Já Lógico. Tá lançado, tudo mais? Como é que chama o podcast? Chama Ela Inspira. Ela Inspira. A gente também foi outro projeto que gestamos por 2 anos, porque a gente queria fazer, mas não queria fazer de qualquer jeito. Acho que é uma herança aí de Editora Globo, sabe? A gente... Perfeição. Qualidade, eu acho que a gente busca qualidade. E aí, no nosso podcast, a gente entrevista mulheres sobre esporte, atletas profissionais de saúde, profissionais, enfim, das áreas relacionadas, né, ao universo feminino no esporte. E sempre sobre algum assunto que tá ali na nossa cabeça. A gente brinca que são conversas que não cabem num reel, não cabem numa legenda de Instagram, né? Como essa que a gente tá tendo. Sim. Vai explicar tudo isso, uma né? profundidade maior, né? Nath, e um aprendizado impressionante, né? Fazer podcast eu falo, a gente tá tendo uma aula agora com você, né? Que bom. E todas as vezes que alguém tiver uma aula com Falsarella, é muito aprendizado. O nosso papel aqui é mais escutar, entender e aprender do que entrevistar em si. Falar isso para uma jornalista. Do que entrevistar, a gente sente que é 1 hora aprendendo, explorando mundos diferentes dos nossos. Então isso que é um prazeroso do podcast para mim. E às vezes os bastidores, a gente fica conversando, você viu que interessante? A Nath falou isso, não sei quem também falou isso, faz muito sentido, várias pessoas falaram isso. E aí é um zeitgeist, né? Assim, o espírito do tempo, a coisa vai ganhando corpo. E eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, assim, ouvir, né?
Ouvir, assim, dar voz, sabe? Tentar entender a realidade do outro. Eu acho que é o que muitas mulheres querem, às vezes, sabe? E não tem. Porque você trouxe esse tema, só cortando. Eu nunca pensei, tipo, do esporte, da mulher não praticar. O tempo sempre teve muito na minha cabeça, mas, tipo, a segurança. Pô, é diferente. Eu vou correr, o Flávio vai correr, o Gui, o Rafael. Dificilmente a gente vai ser assediado ou... Primeiro que a gente é feio pra cacete. Feio pra caramba. Depois já não até ajuda, né? Já é uma segurança a mais que a gente por tem. estrutura de segurança ali do homem. Agora, eu nunca pensei, pô, uma mulher pra sair correr, ela tem que ter muita coragem. Porque ela tem esse ponto que a gente não vê. Então já é uma coisa que eu mudo, agora já é um novo aprendizado. Pensável, né? Que eu falei assim, segurança. Segurança, e eu adorei. Eu falei assim, como assim? Você vê que era impensável ali pra nós, né? Segurança do quê, né? E você pensava, te trazer uma outra informação. A mulher, ela tá sempre pensando em muitas outras coisas. Então, ela nunca tá só praticando o esporte dela. Ela tá correndo, mas ela tá pensando, quem é aquele cara que tá ali na esquina? Será que ele tá me vendo? E esse cara que tá de moto aqui? Sabe, tipo, porra, eu só quero pedalar. Alerta. Não quero ficar pensando se aquele cara tá me seguindo, se... É uma carga mental. Outro exemplo, outro dia eu tava correndo no Ibirapuera e eu tava fazendo um estímulo, tava correndo forte. Veio um cara que se incomodou porque eu passei ele. Amigo... Senta lá, deixa eu fazer meu treino, sabe? Exato. Né? Então tem umas coisas assim que apurrinha. Mas são só pra você entender como é diferente a realidade, sabe? Ô, Nath, mas eu falo que o homem, ele nasceu com espírito de porco, meu. Né? Porque às vezes faz umas coisas, você vai atravessar um carro que você tá com pressa, ele acelera. Ele fala, que isso, tá me atravessando, né? Parece que tá mexendo com a masculinidade. Você nunca viu essa pessoa na vida, né? O homem, ele tem uma deixar ele atravessar, eu sou menos homem que ele. Sou menos homem, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Aqui em Ribeirão tem muito disso, né? Então, assim, é uma mentalidade muito retrógrada, né? Muito. Mas tá mudando. Eu acho que a minha própria presença de aqui agora, tá conversando com vocês, é uma prova disso. E agradeço, sem dúvida, em nome das mulheres, de vocês estarem dando espaço pra gente poder falar disso, porque é importante, sabe? Eu acho que é importante, assim, só ouvir, só tentar, sabe? O que eu posso fazer? Como é que a gente pode agir diferente, sabe? Não, só de escutar, a gente já... minha cabeça já é outra. E é um gatilho igual. Eu tenho um filho, homem, um menino. Pô, já é uma coisa que eu tenho um novo gatilho pra ensinar pra ele, pra ele não cometer o mesmo erro no passado. Então isso vai acumulando esse conhecimento, a gente mudando a geração, né? A gente muda as próximas gerações. Senão não adianta também, você tem que ir educando. Educando, exatamente. E eu fico pensando assim, eu tenho essa sobrinha, né? Não sou mãe, mas eu tenho uma sobrinha. E eu fico pensando, nossa, que desafio é criar uma menina hoje sem replicar nela os padrões de comportamento aos quais eu fui ensinada, sabe? Tipo, a minha mãe, a gente tava brincando com a minha sobrinha no parquinho e ela tava balançando assim. E, eu tenho 17 cicatrizes no joelho. A minha mãe assim, Lara, cuidado que você vai cair, não sei o quê. Já reprimindo a menina. Ela tava só brincando na balança, eu tava ali. Se ela fosse cair, eu ia segurar. E aí eu fico pensando nisso, assim, como é que a gente faz pra criar seres humanos diferentes, atualizados, sabe? Sim. Se é difícil educar uma menina, imagina educar um menino. É complexo. Porque é muita mudança, assim. Como é que ele vai ser um cara sensível, gentil, humano, sem todas aquelas coisas que também vocês foram ensinados. Não pode ser assim, não pode ser aquilo. Tem aquela velha frase, né? Homem não pode chorar. Homem não chora. Homem não chora, né, meu? Criado desse jeito. Hoje já, vou criar meu filho... Se ele chorar, chora, filho. Deixa, descarrega. Homem não chora, explode, né? Pode mais. Vai guardando, chega uma hora que a bomba estoura. Mas é uma cultura que a gente tem que ir mudando nas próximas gerações. E é difícil. É difícil. Tem que falar sobre isso, né, Nath? Isso que é importante. A gente precisa falar sobre isso, né? E dialogar. Acho que fala muito pouco ainda, né? E dialogar, eu acho que é isso, assim, a gente tá muito no começo dessa conversa, né? Tem um atleta do Rafa que é pai e ele tem uma filha que ela é toda atleta. A menina já pedala, ela gosta do negócio, sabe? E a gente tava conversando outro dia e eu tava falando, como é importante você incentivar ela, como é importante você pedalar junto com ela, tá junto, porque é aquilo que a gente fala, né? O exemplo arrasta, assim, ele mostra tudo. A menina, eu amo nadar. E eu acho que muito do porquê eu amo nadar é porque eu aprendi a nadar com meu pai.
Ó, que Foi ele que me ensinou. Que legal. Ele que me pegava na piscina, brincava de nadar, sabe? Filha, então vamos nadar até a outra borda sem respirar. Então eu tenho muita memória afetiva, sabe? E eu acho que é isso, ensinando sem reprimir, sem falar, você não é capaz, isso é esporte de menino. Meu, se a menina quiser jogar futebol, vai lá. Se ela quiser fazer skate, tá aí a fadinha, sabe? Muito legal vai ver a o história touro, dela, sei lá, né? Então, acho que tem que incentivar e tem que ir transformando, assim. Tem a via contrária, né? Que era coisas de mulher que impede meu filho fazer um balé, meu filho fazer uma dança, ser um artista, que antigamente era papéis. Então tem que mudar essas coisas. Tem que mudar. Não é sobre homens e mulheres, é sobre seres humanos, Sim. né? Mas, quando a gente fala de equidade, acho que a gente tem que dar um passinho atrás. A gente tem que entender que nessa prova, nessa corrida, as mulheres estão largando Muito atrás. Lá atrás. lá atrás. É verdade. E uma pausa, um silêncio constrangedor. A casa. Não, é verdade. Você falou, a gente para assim pra você tem que pensar. pensar, Puta, né? Foda, é verdade, foda. meu, é foda demais. Mas tá isso. mudando, e eu acho que uma das premissas do Inspira é exatamente isso. Como é que a gente fala de assuntos sensíveis e dolorosos, às vezes, de uma forma leve, com humor. Como é que a gente educa? Como é que a gente transforma? Porque a gente também tá aprendendo. É o que você Sem falou. dúvida. É importante a gente dialogar e conversar para ir atualizando. Então, assim, sei lá, tô falando de feminismo. Eu também sou machista. Eu sou uma mulher, estudo feminismo, mas a vida inteira Em alguns momentos você ainda é. ainda sou, ainda me Se pego. pega E aí eu fazendo falo, alguma coisa. putz, tá, agora eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais falar assim. E aprendo, não tem que ter vergonha. Sim. Tem que transformar só, tem que ter essa humildade de entender, ouvir, assimilar e agir diferente. Ô, Nath, você sabe que desde o começo, não é porque você tá aqui não, a gente fala, pô, a gente tem que chamar mulher para conversar, que a gente acha legal demais. A gente já conversou com a Isabela Pessotti, que era secretária da educação aqui. A gente conversou com a Ludmila Pontel, lançamos ontem o podcast dela, a Ludmila Pontel. O Rafa conhece também, né, Rafa? Que é locutora de corrida. Que legal. E é cada história legal, meu, com mulheres, né? Mas não é fácil a gente encontrar mulheres que estão nesses papéis de negócios, que conseguem fazer do esporte ao negócio. Talvez por causa dessa experiência que você está falando que vocês fizeram, né? Que a gente quer encontrar mulheres que têm relação com o esporte, e do esporte virou negócio, do esporte é o trabalho dela. A gente tem uma certa dificuldade, vou ser sincero, viu? Tem, eu sei, porque a gente também tem, né? Assim, o nosso trabalho é 100% focado em mulheres na comunidade, né? Então, assim, só para explicar um pouco como é que a gente trabalha. Somos uma comunidade no Instagram, no WhatsApp, a gente faz treinões, encontros, mas também a gente produz conteúdo para marcas e veículos. Então, a gente ainda escreve para Vogue, para Glamour, para outros veículos. Inclusive, vamos cobrir as Olimpíadas para Vogue. Nossa, que legal. Muito legal, a gente tem um ótimo Demais. relacionamento. Mas a gente também produz conteúdo para marcas. Então, a ASICS, a Fila, a Umas Strava, a marcas bem Garmin. Sim. E é um nicho muito carente nesse assunto específico, né? Então, assim, mulheres e esporte. Falta especialista no assunto, tem muito achismo, tem muita gente surfando a onda, palpitando, mas sem aprofundar, né? Como em todas as profissões. Tem gente que nada no raso. Mas, ô Nath, não dá um pouquinho de raiva, meu? Porque, às vezes, hoje já não tem tanto, mas antigamente eu assistia Olimpíada de Judô. Judô, o cara narrava assim, vai jogar, jogou! Jogou. Ah lá, ganhou. Aí eu falo, não, perdeu. Né? Porque o cara não sabia nada, não sabia narrar nada, né? E hoje já estão colocando um Flávio Canto, um atleta olímpico, especialista no assunto. E ainda tem alguns esportes ali, feminino, alguns esportes que, meu, é igual você tá falando, o cara nada no raso, me dá uma certa raiva, te falar a verdade. Dá muita, nossa, acho que em Tóquio rolaram algumas polêmicas sobre isso. Inclusive, a Karen Jones, que é campeã de skate, ela tava narrando. E aí o cara tentava meio que falar em cima dela. E aí ela soltava, assim,
eu tô falando, peraí que eu tô falando. E aí teve uma hora que ela falou ela assim, falava isso. nossa, ela deu várias, assim, a gente brinca, as bufetadas que ela dava, assim, mas é o jeito dela, ela não tava querendo, ela tava sendo natural, sabe? Aham. E aí teve uma hora que ela até falou assim, lá, xerecou, que é Xerecou, tipo... deu uma xerecada, a ela falava. manobra. E foi fenomenal, ela foi um fenômeno. Fenômeno. Ali, né, E uma narração. puta comentarista, porque é isso, a mina sabe do assunto. Ela é campeã, sabe? Ela tem propriedade, é o que a gente fala de lugar de fala, né? Até hoje eu tava falando com o Rafa, a gente tava assistindo lá a volta, né, de ciclismo, e tem uma jornalista, ciclista, que tava comentando junto com um comentarista, que é a Ana Lídia Borba, e é isso, ela tem propriedade para falar sobre o assunto. Então, que bom que os veículos e os eventos estão entendendo que, cara, vamos atrás, vamos pesquisar, vai dar trabalho, mas vamos pesquisar e a gente vai achar quem pode falar sobre isso, que não precisa ser um homem. Porque, né, tem todas as particularidades. Sim. Então, tá mudando. Hoje o cenário no tá judô mudando. eu vejo um campeonato mundial, mulheres judocas falando das mulheres. Aham. Ainda tem essa separação. Mulher fala do Mundial da Mulher, o homem fala do Mundial do Homem. Mas pelo menos já tem uma mulher falando de judô, Exato. por exemplo. Né? Já tem um espaço, né? Antigamente não tinha nenhum especialista, aí o próximo passo foi um especialista homem, e hoje você já tem. Porque ela anda naquele mundo no Mundial. Ela fala, essa atleta aí, ela dá esse golpe, ela é muito forte, ela é muito fraca, ela é isso, ela é aquilo. Ela anda naquele espaço, né, meu? Exato. Isso eu acho legal, meu. E sabe das nuances, né? Sabe do que tá passando, assim. Acho que um dos assuntos, por exemplo, que tá em voga agora é sobre a maternidade no esporte, né? Teve as eliminatórias a convocação, na verdade, do atletismo nos Estados Unidos. E rolaram, assim, vários vídeos de atletas que estavam grávidas participando das... Gata, assim, você vai parir e você tá participando? Sim. Sabe? Não tô doente, eu tô grávida. Sim. Então, acho que a gente tá mudando muita coisa. Óbvio, de novo, quando alguma coisa diferente acontece, a gente estranha. Sim. Mas estranho não é ruim. Estranho não é errado. Só é diferente. Só é A diferente. gente tem que abrir a cabeça. Verdade. Então, acho que tá mudando. Acho que Paris vai... Nossa, Paris já é uma Olimpíada histórica, né? Pela equidade. A gente já tem ali números... Já vai ser diferente. Vai Já estar vai muito ser próximo, diferente. né? Vai estar muito próximo. Vai estar Atletas muito próximo. masculino, do feminino, vai estar muito próximo ali. Exato. Isso é muito legal, meu. E cada vez mais, né? Acho que é uma... Não tem volta. A mulherada entendeu. E tá mudando. A história do beach tênis. E quando uma faz, isso que é legal, né? Já trazendo um pouco do senso de comunidade. Quando uma entende, ela acende uma luz, assim, ó. E aí ilumina todo o resto. E aí outras vão se contagiando e vão entendendo. E, sabe? Óbvio, ainda rola muita competição. A gente tá falando de comentaristas e, talvez tenha uma, talvez tenha duas, e elas tenham que brigar para ocupar aquele espaço. Sim. Mas acho que quanto mais a gente naturaliza essas conversas, diálogos, esses espaços e tenta... É o que a gente estava, sei lá, falando sobre cotas. Às vezes, sim, tem que abrir cota para chegar uma hora que vai ser mais natural, sabe? Sim. Então, tá melhorando. Que bacana. Você é uma apaixonada pelo esporte. Eu sou. Todo tipo de esporte. Todo tipo de esporte. Na escola, eu pratiquei de tudo. De queimada, natação, handebol, futebol, basquete. A minha família inteira pratica esporte, né? Na verdade, meu irmão é atleta olímpico. Meu irmão é atleta olímpico do tiro esportivo. Do tiro? Legal. Que bacana. Meu. Não conseguiu classificar para Paris, nem para o Rio. E isso deu uma doída nele ali, ficou meio Mas chateado. é muito complexo, né? Aí entra competição politicagem, né? Entra muita coisa, né? Muita Federações, confederações, não, presidentes da confederações, é muito complexo. Uns critérios talvez equivocados de distribuição de vaga, sabe? E ele não conseguiu, ficou um pouco frustrado, decidiu seguir carreira aí no empreendedorismo também. Hoje ele é um puta cara de negócios, assim, meu irmão é visionário. Mas eu acho que esse esporte dentro de casa sempre teve muito presente. Então, de fim de semana... E o Ironman, meu? Você fez um Ironman, é uma coisa de maluco. O meio, né? Vamos, meio, que senão mas... os Ironman vão tacar pedra. Pra nós Ironman é Ironman. Sendo meio ou não, o meio. Meu, Você é tá muita com 3. coisa, meu.
É bastante. 70,3 E pra mim é tá, muita por coisa. enquanto, tá suficiente. Eu falo, não vou dizer dessa água, não beberei. De chegar lá. Eu vi a sensação de Boston, você tava super emocionada. Muito. Né? E eu acho que o 70.3, ele me destravou mais uma fase aí no videogame da vida, sabe? Porque essa história é interessante. Eu decidi fazer triatlon numa fase em que eu tava muito doente. Eu tava com um problema, eu perdi um rim, né? Só que na época eu não sabia. Eu comecei a vomitar e perder muito peso. E não sabia o que tinha. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Nossa Senhora. É muito, assim, tava realmente doente, sem brilho, com dor. Nessa fase, assim, quando eu descobri que eu ia ter que tirar o rim, eu até achei que eu ia morrer, assim, porque falava, não é possível, o que tá acontecendo? Não consigo comer. E aí eu tava na sala de espera do anestesista, fazendo aqueles exames antes de fazer a cirurgia, né? Que ele, nem sei o que ele faz lá. Mas eu tava lendo uma revista de esporte. E era a história de uma menina que venceu a depressão com a ajuda do triatlon. O namorado dela fazia triatlon e falou assim, ó, vem cá, vamos lá, você vai ver, endorfina e tal. Ela começou a fazer e ela conta, nessa matéria, contava como ela tinha saído dessa e hoje ela estava super feliz. E aí eu parei para pensar, e nessa época eu já fazia muito esporte, sempre fiz, era uma fase que eu estava vivendo um triatlon indoor na academia, porque eu fazia aula de spinning. Eu nadava na academia porque eu gostava de nadar e estava muito calor em São Paulo. E eu corria na rua, corria na esteira. Eu já corro há muito tempo. Não corria com planilha, não corria com relógio, mas já corria. E aí eu falei, essa galera que faz triatlon é muito foda, né? Porque assim, é muito forte. Nossa, que absurdo. Falei, o que me impede de fazer isso? Eu sei nadar, eu sei pedalar, eu sei correr. Ignorância é uma benção, né? Como se fosse a mesma coisa. Mas eu falei, quer saber? Se eu sair dessa viva, eu vou fazer triatlon. Meti o louco, assim. Dobrei a aposta. E foi bom, porque quando eu saí da cirurgia, tiveram que abrir minha barriga. Enfim, fiquei 15 dias basicamente sem falar, ali com muitos remédios e tal. Mas foi o que me ajudou a me recuperar. Eu tinha essa motivação. Eu falei assim, não, eu prometi que eu vou fazer um triatlon, eu vou fazer um triatlon. E agora tem que cumprir. E fui e fiz. Mais de um ano depois, treinando. Eu lembro, essa história também é legal. Eu fazendo abdominal... Eu não conseguia fazer abdominal reto, porque tinham aberto a minha barriga, tirado um órgão, não sei o que. Eu fazia abdominal assim, ó. E passei... Tudo torto. 8 meses fazendo abdominal assim. O dia que eu consegui fazer abdominal reto, eu me emocionei. E é isso que eu falo, assim, tipo, esses dias eu fiz até um reel que bombou lá. Eu não quero uma barriga negativa, eu quero um core forte. Eu lembro de quando eu não conseguia fazer abdominal. Perfeito, né, meu? Essa força, essa saúde. Eu passei por isso. E quando eu cruzei a linha de chegada desse meu primeiro triatlon, nossa, os últimos 2 quilômetros da prova eu chorava. Calhou que eu tava junto com um cara que era obeso, que fumava, e a gente correu junto e ele falando, é meu primeiro triatlon também, eu tô muito emocionada. E foi a primeira vez que eu senti o empoderamento por meio do esporte. Foi a primeira vez que eu falei assim, se eu sou capaz de fazer isso, e eu tava lá na merda, no hospital, eu sou capaz de qualquer coisa. E aí eu comecei a destravar isso. Se eu sou capaz de fazer um triatlon, talvez eu seja capaz de correr uma meia maratona. Talvez eu seja capaz. E foi uma treinadora que me falou, por que você não faz um 70.3, um meio Ironman? Eu falei, imagina. Ela falou assim, você não vai fazer amanhã. Treina, que daqui a 1 ano você vai conseguir. E aí virou minha segunda grande aposta. Aí eu treinei. E quando eu fiz esse meu primeiro meio Ironman, que foi no Rio de Janeiro em 2019, foi um dia... Sabe quando parece assim que Deus tá te testando? Que choveu, quase cancelaram a natação, o mar tava todo virado. Tudo errado, meu. É pra ver se eu vou mesmo, se eu aguento mesmo. Pois eu tava tão decidida que eu falei, eu vou fazer esse negócio, eu vou terminar. Não queria performar naquela época, eu falei, eu vou terminar. E fui, nadei, pedalei na chuva, corri na chuva. A hora que eu terminei, eu falei, um meio Ironman, meu Deus. E tem uma coisa muito louca, né? Outras coisas que mulheres passam. Quem olha pra mim não fala que eu pratico esporte. Porque eu sou baixinha, sou fininha, faço essa menina aí. Essa criança, né? Criança. Franga, né? Uma franga, não tem músculo nenhum, você tá rindo, né? Delicadinha, fofa
Fala, essa menina pratica triatlon? Imagina. Aí vem o estereótipo, né? A coisa de né? julgar o livro pela capa. Então, cara, comecei a me empoderar. E aí, nessa época, eu trabalhava na Glamour. E foi nesse meio Iron, que eu acho que... decidiu, às vezes inconscientemente, falar, Que é o que acontece um pouco. Não sei se vocês têm isso no judô, mas eu sinto muito isso nessas provas de longa distância. Parece que tem uma catarse ali acontecendo, sabe? É como se você deixasse queimar alguma coisa e viesse tipo um insight, assim, uma visão. Às vezes pro negócio. Às vezes você tem umas respostas, sabe? Às vezes acontece, sei lá, eu tenho um job criativo, eu tenho que criar algum projeto para algum cliente. E ele me passa o briefing e eu falo, deixa eu dormir, deixa eu marinar essa informação. E aí eu vou treinar. Vou treinar, treino dá uns insights. No treino dá uns insights. Melhor lugar pra criar esteira ali onde você tá correndo. Insights, insights é demais. Eu tenho demais nisso. Ô, Nath, pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem começar uma atividade física e nunca começaram, acha que não consegue ou não tem tempo. O que você falaria para elas? Vou até olhar pra câmera. Isso, olha lá pra câmera. Isso mesmo. Gata, começa. Só começa. Tem vergonha? Chama uma amiga. Tem medo? Pede ajuda. Mas começa. Faz alguma coisa. Mexer o corpo faz a gente mexer de dentro para fora também, sabe? Acredita nisso. O esporte transforma. Óbvio que não é amanhã que você vai estar correndo uma meia maratona, que você vai estar correndo 5, 10 quilômetros. E não é sobre corrida só. Se você não encontrou um esporte para amar, talvez seja porque você ainda não experimentou. Então, não gosto de correr. Talvez você goste de beach tênis. Talvez você goste de yoga. Talvez você goste de trilha. Experimenta, vai testando, vai navegando. Eu realmente acredito que todo mundo tem um esporte para amar e o esporte transforma em todas as facetas da vida, né? Não só no esporte em si, mas nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você se dedica a si própria, muda seu sono, muda sua alimentação, transforma a vida por completo. Então, só começa. Vê o que tá te impedindo de começar. Se é a falta de tempo, pede ajuda. Se você tem filho, pede para o seu companheiro, sua companheira, você pode cuidar, pede para sua rede de apoio. Você pode ficar um pouquinho para eu ir lá fazer meia hora de caminhada e daqui a pouco eu volto. É sobre a gente se priorizar também, sabe? A gente tem um conceito no Inspira que a gente fala que praticar o seu esporte é você colocar a máscara de avião em você mesmo. Não tem como você cuidar de outra pessoa se você não estiver bem. E o esporte não é só saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, é saúde social, é saúde como um todo. Vai transformando a sua vida de todas as formas, em todos os aspectos. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar. É isso aí, legal demais. Nath, muito obrigado mesmo, de coração. Foi muito legal esse bate-papo. Antes de acabar, onde a gente encontra, seus arrobas. Ótimo. O arroba Inspira e Transpira é a nossa comunidade no Instagram. Lá você vai encontrar o meu arroba, que é Nath Fusaro. E a Nath Leão, _, que é a minha sócia. Mas convido não só as mulheres, mas os homens também a acompanharem, porque a gente fala de esporte como um todo também, sabe? Para homens, inclusive. E com muito humor, muita leveza. A gente mostra mulheres que inspiram outras atletas. A gente dá notícia. E projetos, pesquisas, é uma comunidade muito rica. E eu sei que sou só eu e a minha sócia aqui estamos ali à frente, né, da nossa empresa, da nossa comunidade, mas não estamos sós. Tem toda uma legião de mulheres que somam nesse movimento. Então, e que estão ajudando a gente a ter cada vez mais força. Muito legal. Ô, Nath, eu quero você mais uma vez aqui pra gente falar sobre esse podcast. Vou adorar. Alguns exemplos aí que você teve, alguns exemplos de mulheres que inspiraram, que vocês inspiraram e tiveram resultado. Vamos marcar mais uma vez aí. Vou adorar, obrigada. Obrigado, foi muito legal, viu? Eu que agradeço, muito gente. Bom, obrigado. Valeu.